O assunto por aqui continua sendo soja, porque tivemos a divulgação de 2 levantamentos importantes nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Um falando a respeito das condições de lavoura por lá e outro trazendo os embarques norte-americanos. Começamos pelas condições norte-americanas de lavoura, porque por lá vem estável a situação para as lavouras de soja. É o que você confere conosco aqui no Agricultura BR. Pode colocar na tela. Continua em 71% as áreas de lavoura nos Estados Unidos em boas e excelentes condições. Nas condições médias, 22%. Em condições ruins ou muito ruins, elas atingem 7% somado, 5% em condições ruins, 2% em condições muito ruins. O que resume essa história aqui? Que as lavouras norte-americanas vêm numa situação muito boa, não tem interação nenhuma, 71% em boas ou excelentes condições. Tem ainda 47% dessas lavouras norte-americanas em floração, é o que você confere agora nesse gráfico, mostrando o desenvolvimento da campanha norte-americana, 47% em floração e 11% em formação de vagens, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Em torno dos embarques dos Estados Unidos, embarques de soja, até a última quinta-feira, dia 5 de julho, eles foram dentro daquilo que se era esperado, mais de 650 mil toneladas, a mínima esperada pelo mercado eram de 350 mil toneladas e a máxima de 900 mil. Então foi dentro daquilo que se esperava, está tudo certo em relação aos embarques, para uma exportação bastante simples, talvez um pouco modesta norte-americana para essa campanha 17-18. Chega agora a um total de 50 milhões, um pouco mais que isso, de 50 milhões de toneladas no total embarcado para a safra 17-18. Você vê comigo na tela. Veja conosco aí os números em relação aos embarques de soja dos Estados Unidos na semana encerrada em 5 de julho. Na semana foram embarcadas 654.834 toneladas. A safra, 50.320.000 toneladas. Para ter uma ideia de como vendem menos os Estados Unidos, está em 50.320.000 toneladas a campanha agora em relação aos embarques. No ano passado, nessa mesma época, eram 53 milhões de toneladas embarcadas de soja. Mas toda essa história, ela mexe um pouco com o mercado, apesar dos Estados Unidos estarem totalmente fora, pelo menos da linha de frente do principal comprador do mundo, que é a China. Os Estados Unidos vêm apresentando um bom resultado de lavoura e isso ajuda a pressionar os já cambalidos números e valores de negociação na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem a previsão do tempo por lá. Quem nos traz as informações a respeito da previsão é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a tendência para grande parte das lavouras de soja e também de milho dos Estados Unidos é garantir otimismo para os produtores. Isso porque por lá as lavouras vêm se desenvolvendo bem por conta dos índices de umidade do solo que seguem altos, justamente também por conta das chuvas que vêm acontecendo de forma persistentes na maior parte das áreas produtoras de soja e de milho do país americano. Grande parte das lavouras de milho, em torno de 75%, está em boas condições. Da soja varia em torno de 70% a 71%. Para os próximos dias, tem mais previsão de chuva, até pelo menos o dia 15 de julho. As instabilidades vão alcançar grande parte das áreas produtoras de soja e também de milho. No norte, no sul e em toda a faixa leste, tem previsão de chuva duradoura por lá. Em algumas localidades, como no sul e até na parte central dos Estados Unidos, o acumulado de chuva fica em torno de 15 a 30 milímetros. E é justamente nessas áreas onde as pancadas tendem a ser mais expressivas. A partir do segundo período, entre os dias 16 e 20 de julho, essa chuva vai ganhar um pouquinho mais de intensidade. Então, as instabilidades ganham força, os acumulados acabam ficando um pouco mais elevados também e de maneira mais abrangente também. O acumulado de chuva fica em torno de 30 milímetros entre áreas centrais, sul e até o leste dos Estados Unidos. No norte, a chuva também persiste, mas de maneira mais fraca. Mesmo assim, com potencial para garantir boas condições de umidade do solo, principalmente para as lavouras de soja e de milho que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 25 de julho, expectativa de chuva ainda. Só que dessa vez, mais para o finalzinho do mês de julho, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade. O acumulado de chuva já não é mais tão elevado, ficando em torno de 5 milímetros entre áreas do centro, norte dos Estados Unidos e até o sul. É
apenas na faixa leste, onde as instabilidades ainda seguem um pouco mais significativas, garantindo também maior volume de água. Então, durante as próximas semanas, até pelo menos o final do mês de julho, tem previsão de chuva frequente nas principais áreas produtoras de milho e de soja dos Estados Unidos, garantindo boas condições de umidade no solo e favorecendo bom crescimento para as lavouras do país americano.